Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o nosso estudo de Romanos. E aí eu vou chamar aqui o Vilmar para fazer uma oração para a gente dar início aqui ao nosso trabalho de hoje, que nós estamos estudando Romanos. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Paz. Vamos orar, então? Vamos. Ó Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, eu gostaria de estar agradecendo por mais um dia, Senhor. Mais um dia de estarmos aqui, diante da sua presença, Pai, para aprender um pouquinho mais sobre Ti, Senhor. Que o Espírito Santo venha trazer sobre todos nós, Pai, o entendimento, Pai, para que nós possamos aprender e praticar, Senhor, a Sua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que esteja abençoando cada um, que esteja, Senhor, falando através dos seus discípulos, Pai. Através do Marcelino, através do Edgar, através do pastor, através de cada um, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe também, Senhor, o culto de hoje à noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Todos estão vendo aí o nosso... eu estou compartilhando aí a apresentação, tá tudo bem? O som e a imagem estão bons? Sim. Tá ok. Tá bem, tá tudo bom. Então vamos lá. Então a gente está aqui estudando Romanos, né? E aí, já em Romanos, a gente já estudou bastante coisa aqui, né? A gente vê que o foco, né, da carta de Paulo aos Romanos é a questão da salvação, e a gente veio aprendendo, né, lendo vários capítulos aqui, onde ele vem falando diversos temas, ele vem falando que a fé é para todos, ele fala dos judeus e dos não-judeus, como é a salvação, ele fala dos pecadores, ele fala da salvação pela fé, ele vem falando, fala do pecado, e no capítulo 8, quando ele chega no capítulo 8, ele fala da alegria da salvação, né? Então ele fala do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Então ele conta tudo sobre, prepara tudo, né? Falando o que é pecado, o que é salvação, tal. E depois ele vai falar da maravilha que é a salvação mesmo e a atuação do Espírito na nossa vida. E aí entra nesse bloquinho dos capítulos 9, 10 e 11, né? Onde o 9 a gente já começou no domingo passado, falta só um pedacinho que a gente vai ver agora. Mas a gente vê que aqui é um bloco, aqui, o capítulo 9, 10 e 11, né? É um bloquinho, tem muito a ver, porque o capítulo 9, ele trata do passado de Israel, ele trata da eleição, da soberania de Deus na eleição, eleger para a salvação, né? No capítulo 10, ele trata o hoje, ele trata a rejeição, ele olha para o presente. E ele conta da rejeição de Israel, da incredulidade de Israel, que é isso que nós vamos ver hoje. E no capítulo 11 ele já olha para frente, porque ele vai falar de restauração. E aí, tá bom, temos jeito, temos conserto, o que dá para a gente fazer? Enfim, é um bloquinho bastante interessante. E o bacana também é que do 12 para frente, né, a gente já vai fazer, já é um outro tema, do 12 para frente é um outro bloco, né, que a gente vai tratar um assunto um pouco diferente, aqui já estava conversando bastante com o Edgar, a gente está montando aqui, do 12 para frente ele já é uma coisa mais prática mesmo, já falando com as igrejas mesmo, com a gente, depois de conhecermos e entendermos todos os conceitos, né, aí vem uma coisa mais prática. Então, depois que a gente acabar esse bloquinho aqui, do 9, do 10 e do 11, a gente vai ter um novo tema, um novo assunto. Mas vamos lá. Então, o que a gente viu aqui no domingo passado, só dando uma recapitulada bem rápida, a gente viu o primeiro bloquinho aqui, né, a incredulidade dos judeus, né? Lembra? A gente
falou, né, que Paulo, como é que o Paulo fala? Ele falava assim, pô, como é que pode um povo que é privilegiado, um povo que foi escolhido para trazer o reino de Deus aqui na terra, o povo que viu a glória de Deus, o povo que fez aliança, teve as promessas, e a descendência do Messias também. Como é que eles não creram? Né? Então, Paulo, ele mostrou nesse primeiro bloquinho a angústia dele. Né? Ele disse até que preferia ele não ser salvo, mas que todos os compatriotas dele, os irmãos, fossem salvos. Né? A gente viu nesse bloquinho ele falando uma coisa dessa, né? Que ele preferia ser anátema separado de Jesus, mas que todos fossem salvos, mesmo que ele não fosse, né? A gente discutiu isso. E aí, na segundo bloquinho aqui, o que a gente discutiu aqui do 6 ao 13? A gente discutiu o quê? Das promessas de Deus. Será que Deus falhou? Né? Será que está incompatível essa questão com as promessas de Deus? A gente viu que Deus não falhou nas promessas. A gente viu aqui dois tipos de Israel, vamos chamar, o Israel espiritual e o genético. Então, aqui ele separou, aqui ele deixou claro que tem, mesmo você sendo geneticamente lá na descendência, você pode não ter a fé de Abraão. A gente viu essa diferença, né? E que a promessa de Deus, a salvação, era para esses que tinham a fé de Abraão. E a gente também viu ainda nesse bloquinho, né? Quando ele fala das promessas, a gente viu que essa eleição, a graça de Deus da salvação, ela não é por obras. A gente discutiu bastante isso, mas é um propósito de Deus. Tanto é que a gente falou também sobre, se fosse por obras, seria só lá no fim, para você poder saber se você foi bem ou não, para você ser salvo ou não. Então, então Paulo deu aqui exemplo de que o propósito de Deus ele já tá dito no início. Né? A gente viu isso sobre Jacó, sobre Esaú. Lembra quando ele deu esse exemplo? Antes dele nascer, já tinha os propósitos deles. Né? Então, ele deixou isso claro para a gente, sobre a diferença, né, de você ser salvo pelo que você faz por mérito. E a salvação não é por mérito, é pela graça. Né? E aí, nesse outro bloquinho aqui, quando ele fala da justiça de Deus, ele fala, caramba, mas Deus é injusto? A gente falou, não. Não há injustiça na parte de Deus. A gente viu aqui nesse bloquinho que Deus aplica o juízo e aplica a misericórdia. E ele é soberano para fazer isso. Isso a gente viu que ele, quando ele aplica, mesmo que ele aplica a justiça, ele é justo quando ele aplica. E a gente viu os endurecidos. Lembra que a gente viu nesse bloquinho a gente falou sobre o endurecimento? Que não é, Deus não endurece ninguém, as pessoas já são endurecidas, ele permite, ele tolera, ele suporta, ele deixa, tanto é que aqui ele falou lá no começo, né, a gente comentou, isso é muito importante, lembra quando ele falou que ele entregou, lá no capítulo 1 ainda, que a gente já viu aqui, ele entregou os homens, né, para que recebessem em si mesmo a merecida punição de seu erro. Quer dizer, Deus deixou o homem receber a merecida punição pela sua própria escolha, pelo seu próprio erro. A gente viu isso. E aí, a gente viu aqui no penúltimo bloquinho a soberania de Deus. O que a gente viu? A gente viu o vaso e oleiro. Lembra que a gente falou sobre o vaso e oleiro? Vasos para honra, vasos para desonra. E a gente também falou sobre que Deus permite, tolera, suporta os vasos de ira. Então, a gente falou sobre isso. A gente falou que esses vasos de ira também estão dentro do propósito de Deus, que Deus ele é glorificado tanto na aplicação do seu juízo, quanto na aplicação da graça, quando a aplicação da sua misericórdia. Então, a gente tratou isso na soberania de Deus. Foi onde a gente terminou de falar domingo passado. E a gente viu também que somos nós a quem Deus chamou. Né?
Então ele falou que Deus chamou tanto dentre os judeus quanto dentro dos gentios. Ele escolheu, a salvação é para todos. Ele deixou claro aqui que é a soberania de Deus, nesse bloquinho que a gente viu domingo passado. E ele terminou assim, que agora a gente vai começar a ler o último bloquinho. Ele terminou falando assim, ó: ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só alguns serão salvos. Lembra que a gente terminou com isso? Ele falou assim, mesmo que seja igual a areia do mar, a salvação vai ser só para alguns. Ele deixa claro aqui que tem uma responsabilidade nossa de buscar isso, de aceitar isso. E ele vai mostrar isso. Que se a gente não tiver fé, se a gente não crer, a gente não vai conseguir a salvação. Ela é para todos? É. Mas é responsabilidade nossa de buscar, de aceitar. E aí vem esse último bloquinho que a gente não leu domingo passado, aqui no 9, que a gente já vai finalizar ele para a gente poder entrar no 10. Vamos ler aqui, ó, do 30 a 33, aqui no capítulo 9. Vou ler aqui, ó. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Olha só que interessante. Aqui ele está falando, né? Como é que alguns gentios, né, que não era povo de Israel, como é que ele vem alcançar, né, a salvação? Como? Ele falou, decorrente da fé. Então, quem não era Israel, mas teve a fé, ele alcançou a salvação. E como que alguém que era de Israel, como é que ele não alcançou? Porque não decorreu da fé. E aí ele fala, assim como de obras. Quer dizer, o foco era tão forte na questão da lei, da religião, que eles não buscaram a fé espiritual que os salvaria. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem? Jesus. Olha só, aonde que está o erro de você buscar a salvação que não seja por Jesus? Você não vai ter a salvação. Ele está deixando claro aqui que a salvação vem através da fé em Jesus. Então, Jesus é a salvação. Quando ele vem trazer o evangelho, ele deixa isso muito claro de diversas formas. Aqui ele fala da pedra de tropeço. Por quê? Se você for apenas querer ser salvo cumprindo a regra, cumprindo a lei, ou sendo um bom religioso, não é. Você vai tropeçar onde? Em Jesus, porque sem Jesus você não vai ter a salvação. E aí, e aqui eu até fiz aqui um parênteses, por quê? O que será salvo é o que nele crê. E aqui também ele fala assim, ó, não será confundido. Aqui, gente, quando tem muita gente que fica na dúvida, vou ter a salvação, não vou? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou indo bem? Paulo, ele quer trazer aqui um foco em Jesus. Foco em Jesus. Nós temos que estar fortalecido, a nossa base, a nossa pedra que vai segurar a gente na nossa fé é Jesus. E ele fala assim, se realmente a gente tem uma fé em Jesus, não será confundido. Sabe quando a gente está assim e fala assim, esse daí é crente ou não é crente? Estou na dúvida. Mas o que é mesmo crente, o que tem mesmo fé em Jesus, esse não será confundido. Essa certeza que Paulo traz aqui nesse final. Então a gente já sabe qual é essa pedra de tropeço.
que é Jesus, que se não for através dele, você não vai alcançar a salvação. Então é isso, ele está fechando aqui, dizendo, como é que alguém que não é judeu consegue a salvação e alguém que não consegue? Ele está já falando aqui. Porque se decorreu da fé, você é salvo. Não importa se você é gentil ou judeu. Agora, se não decorreu da sua fé em Jesus, se você não tem esse Jesus Cristo na sua vida, então é aí que você vai tropeçar, é aí que você se engana, que você não vai ter salvação sem isso. É isso que Paulo deixa muito claro aqui no final. E agora nós vamos entrar no capítulo 10, que é um outro capítulo. Ele é pequeno, mas ele tem... Antes de entrar no capítulo 10, eu vou deixar o pastor falar aqui uma coisa, o Edgar, se quiser falar também. E no capítulo 10, apesar dele ser pequeno, Paulo deixa muito claro algumas mensagens para nós aqui. É uma leitura fácil, mas ela precisa ter bastante entendimento e reflexão. Pastor, o seu microfone está no mudo. Só quero deixar uma frase aqui sobre a fé. Para mim, a fé demonstra o que Jesus é na vida. Então, como é que você sabe? Como é que você vai demonstrar a sua fé? Observa bem o que Jesus é na sua vida. Então, só queria deixar essa frase aqui, que eu anotei aqui, achei bonito, sobre esse pedra de tropeço, né? E para eles, Jesus era a pedra de tropeço. E para nós, hein, que já temos Jesus, né? O que é pedra de tropeço para nós? Então, aqui é uma mensagem muito bonita, né? Para eles era Jesus. E, às vezes, para nós, para a minha vida, o que pode ser uma pedra de tropeço? É uma interrogação, não dá para... Vou pregar sobre isso agora, né? E outra coisa que eu quero reforçar para mim, eu anotei que fé demonstra o que Jesus é na nossa vida. Então alguém fala, eu tenho muita fé. Então vamos ver o que Jesus demonstra na sua vida. O seu comportamento, o seu modo de ser, a sua atitude vai demonstrar quem é Jesus e a fé que está sobre você. Só isso, obrigado. Edgar, quer complementar alguma coisa? Antes de eu falar, passar para o 10? Um comentário rápido sobre essa pedra de tropeço, né? Tem ali algumas... Essa expressão pedra de tropeço, ela foi citada várias vezes na Bíblia, né? Simbolizando ali aquilo que impede de um caminhar em... né? E que faz você desviar e tal, desviar daquilo que você está seguindo, né? Então, por várias vezes, tem uma passagem interessante de quando Jesus fala para Pedro, ele estava tentando fazer com que Jesus não fizesse uma coisa e ele fala, você é uma pedra de tropeço para mim, né? Você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens, né? Então ele fala, Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim nesse momento. Você quer que eu faça as coisas dos homens e não as coisas de Deus, né, de Deus. Então essa expressão, ela vai por vários livros falando sobre a questão mesmo de que você faz alguém desviar, né, de algum caminho. E no caso para os judeus ali, Cristo estava sendo essa pedra de tropeço, né, que para eles, né, eles não queriam aceitar Jesus, né, então aquilo impedia deles do caminhar ali no sentido correto, né, do novo evangelho que foi apresentado, né, do evangelho que foi apresentado. Então, isso estava sendo né, Cristo estava sendo para eles isso, né? E pelo contrário, ele devia ser a direção, o caminho a seguir, né? Então, essa expressão, imagine que aquele povo, quanto caminhava nas estradas em que essas pedras deviam estar sempre no caminho. Hoje a gente tem aí as calçadas mal feitas em São Paulo, dependendo do lugar, então as calçadas são as nossas pedras de tropeço para a gente caminhar, né, na direção correta. Então tem que andar no meio da rua, tem que se arriscar, tem que andar no meio dos carros, porque não dá para andar na calçada, né? Então existiam coisas que impediam você de caminhar no caminho correto, né? E eles estavam colocando, ao invés dessa pedra angular que daria direção para a vida, que daria sentido àquela obra que estava sendo feita, né? Aquela pedra angular que a gente já estudou sobre isso, ela dá direção para aquela parede, para a construção, ela dá sustentação, né, para as colunas e tudo mais.
ela tem aí uma importância vital, a pedra angular. E quando ela se torna uma pedra de tropeço, no sentido para os judeus ali, impede deles caminharem da maneira correta. Então, que eles entendessem isso, né? De que Cristo era essa pedra angular que daria sentido à vida deles em direção. Né? Isso ele apresentava para eles, né? E eles não aceitavam, né? Amém. Então, Só, fala, pastor. só mais uma palavra ainda coloquei aqui sobre fé. Podemos dizer que existe para nós dois tipos de fé. Por exemplo, tem a fé que é a salvadora, né? Aquela fé que salva, né? E tem também a fé conquistadora, aquilo que você vai conquistar, né? Então, nós observamos aqui, sobre, quando fala sobre tropeço, né? Então, o Senhor nos salva, mas às vezes existe o quê? Essa pedra de tropeço que faz nós desviar o foco da nossa vida, né? Então, e a gente não consegue depois conquistar aquilo que a gente poderia conquistar, por causa da pedra de tropeço. Amém. Amém. Então vamos lá. Agora a gente vai. Então, a gente finalizou aí o capítulo 9. Então, a gente vai falar aqui do capítulo 10. Então, nós vamos tratar agora, né, da desobediência de Israel. Nós vamos ver sobre a rejeição, né? Que a gente falou, nós vamos falar do presente. Nós temos aqui 2 bloquinhos para a gente discutir. Esse primeiro bloquinho aqui, eu já vou ler todo ele, né? E aí vou voltar ali com as observações. Então vamos ler, desde o capítulo 1 até o 15. Tá bom? Vou ler aqui, Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu deixei aqui o 13 separado, do 13 para frente, é proposital porque é um tema específico, nós vamos falar de evangelização, tá bom? Vamos começar lá a nossa leitura. O que a gente percebe lá no versículo 1? Lá no versículo 1, onde Paulo está falando da súplica dele, da oração dele, do pedido dele em favor dos irmãos. A gente está falando de Paulo, contextualizando aqui, Paulo, a gente sabe que ele foi um grande teólogo, né? Um grande estudioso, grande religioso. Mas ele não é só isso também. É uma coisa que a gente precisa entender também sobre Paulo. Ele também foi
um grande intercessor. Ele também orava muito, ele também fazia muita intercessão. E também a gente vê que às vezes, muitas vezes, né, a gente às vezes se preocupa e no estudo apenas, em ficar entendendo, mas às vezes a gente não se preocupa na oração, no conversar com Deus, na nossa intimidade com Deus. Existem, sim, pessoas que se preocupam mais em ficar orando e não estudar, não entrar dentro do mérito da palavra. Assim como tem alguns que gostam só de estudar, mas não são intercessores, não gostam de ficar orando, não gostam de ficar interagindo com Deus. Paulo, ele era as duas coisas. Só que outra coisa importante aqui também, né, que além dele ser intercessor, ele tinha amor às pessoas. A gente precisa também entender muita coisa aqui. Quando a gente começou no bloquinho 9, a gente viu a angústia de Paulo, porque muitas pessoas não seriam salvas. E ele falou que ele desejaria ser anátema, separado de justos, mas que fossem salvos. Ele também demonstra que ele ama as pessoas. E eu queria até, Vilmar, que você lesse uma passagem lá de Filipenses, no capítulo 1. Lê o 23 e o 24, Vilmar. No Filipenses, no capítulo 1. Lê o 23 e o 24 para nós. 23 e 24. Estão ouvindo aí? Tá, ótimo. Beleza. Filipenses 1, 23 e 24. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, e o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Amém. Obrigado, Vilmar. Amém. Então, tanto esse exemplo de Paulo, quanto esse que eu acabei de falar, que a gente viu no começo do 9, ele preferia não ser salvo, mas que os outros fossem salvos. Ele também diz aqui que ele preferia, né, já encerrar aqui o assunto na terra, ficar com Jesus, que seria melhor, mas ele falou, não, por vossa causa é necessário que eu fique. Então, Paulo, ele demonstra amor às pessoas. Então, esse amor, esse querer salvar as pessoas, fica muito claro em Paulo. É bom a gente entender isso, porque essa carta, ele fala de salvação, e ele fala também disso. Então, ele fala, a minha súplica a Deus é a favor deles para que sejam salvos. Então, o foco da oração de Paulo é o quê? É a salvação. O foco dele, o principal, é que sejam salvos. Então, a oração de Paulo não é para que alguém arrume um emprego, para que alguém consiga alguma coisa lá que está pedindo, né? A oração de Paulo, o foco é que a salvação. A oração dele, o pedido para Deus é que as pessoas sejam salvas. E vocês vão entender o porquê disso, porque lá no final desse bloco a gente vai falar de evangelização, que é uma coisa que a gente precisa, nós, né, precisamos entender muito, porque talvez a gente não esteja fazendo o que é necessário para isso. Então, nesse versículo 1 fica isso muito claro. O foco da oração de Paulo é a salvação. E ele ama as pessoas. Isso é importante. No versículo 2, quando ele fala assim, ó, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo está falando o quê? Falta discernimento espiritual em Israel. Ele está falando, poxa, eles até têm zelo por Deus, né? Mas falta entendimento. Falta entendimento. Às vezes, eles são até muito religiosos, mas falta esse discernimento.
Então, esse desconhecimento de Deus, né, essa distância de Deus, por isso que ele fala, eles até podem ter algum tipo de zelo, mas falta entendimento. E ele sabe disso, porque ele falou assim, ó, ainda no versículo 2, ele fala que ele é testemunho. Por quê? Porque Paulo deu testemunho. Por quê? Porque ele sabe, ele também fazia mal para as pessoas, ele maltratava as pessoas, ele perseguia os crentes, né? Ele perseguia. Mas como que ele fazia tanta maldade assim, que a gente via o que o Paulo fazia, Saulo, né? Como? Porque ele falou assim, eu também tinha zelo. Ele zelava por uma religião, mas ele não tinha entendimento, então ele sabe o que é. Então ele mesmo é testemunha disso. Então, ele mesmo está falando, a gente precisa conhecer esse Jesus, a gente precisa entender como ele conheceu. Foi só quando ele conheceu Jesus é que ele conseguiu esse discernimento, esse entendimento. Olha só que bacana. E Paulo é um personagem muito, muito importante na Bíblia por causa disso. Ele foi preparado, como, né, o Edgar estava falando, ele tinha toda uma preparação que lhe ajudou a mostrar onde a gente está certo e onde a gente está errado, porque ele viveu os dois lados. Ele teve zelo. Ele era um religioso muito, muito cuidadoso e zeloso, mas lhe faltava entendimento, lhe faltava conhecer Jesus. Então é isso que ele quer. Ele falou, agora eu preciso que todos entendam. A gente precisa entender o Evangelho, a gente precisa entender e conhecer Jesus, senão não vai adiantar. A gente vai, mesmo querendo estar dentro da nossa religião, a gente pode ainda não ser salvo. A gente pode ainda não ser salvo pelo desconhecimento. E aí, esse desconhecimento, já entrando no versículo 3, eles não se sujeitaram à salvação que vem de Deus, à justiça de Deus. Por quê? Eles estabeleciam a própria, porque eles tinham o próprio entendimento. Lembra que a palavra fala que a gente não se deve, né, nos estribar no próprio entendimento? Ele diz isso. As pessoas procuravam estabelecer a sua própria, mesmo que seja baseado na lei, mas as coisas que não vêm de Deus não servem. Esse chacoalhão que ele teve, ele quer trazer para a gente. Então, Paulo, não é à toa que ele tem tantas cartas aqui, o processo de evangelização dele é muito importante para nós, e é por isso que nós vamos estudar muito isso. Quer dizer isso daqui. O Edgar, antes de eu continuar aqui, o Edgar pode falar. Sereno, só comentar uma coisa sobre a questão disso que a gente está falando agora, senão depois você avança, né? Uhum. Tem um comentário de João Calvino, né, que já conhece sobre a história dele, falando que o primeiro passo para você encontrar a justiça de Deus seria abandonar a sua. Sabe? A gente tem, de modo geral, eu tenho a minha justiça, né? Eu tenho o meu, sou justificado por aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço, né? Então é a sua justiça. Eu me proponho a não fazer mais tal coisa, ou fazer tal coisa. Essa é a minha justiça. E não é isso que vai te levar a conhecer a Jesus e a conhecer e ter sua salvação. Não é propriamente você determinar que agora eu não vou fazer mais tal coisa e por isso eu vou ter a salvação. Não adianta você ficar fazendo, isso tudo vai fazer parte da sua vida, vai acompanhar a sua vida, mas não é o que vai te determinar a salvação, e sim a misericórdia de Deus e Ele vai te dar essa salvação, né? Não por mérito, né? E aí a gente vai encontrar Paulo falando de coisas que ele vivenciou, né? Ele vai estar falando no tempo, ele falou o tempo todo para os romanos aquilo que ele viveu e como ele encara, né? E ele sabe que quando ele dá um testemunho, ou quando ele conta falando, puxa, eu também fui muito zeloso com a palavra ao ponto de ficar cego. E quando eu voltei a enxergar, eu consegui ver a Cristo. Literalmente, né? E ele pensou que estava agradando a Deus, né, Edgar? E não estava. Então, quando ele estava lá no caminho de Damasco, aquela história toda que a gente conhece, ele ficou cego, e aí, de repente, ele voltou a enxergar. Isso serve como lição, não só propriamente física, mas uma lição espiritual para a gente, né? Talvez esse excesso de zelo com as coisas de Deus, da igreja, da palavra, então isso é importante também, mas que isso não venha sobrepor aquilo tudo que a gente tem, que vem de Deus. E aí Deus nos ensina
ao amor ao próximo, e talvez no excesso de zelo não permita que a gente fale com tal pessoa porque ela é de uma determinada religião, não permita que a gente converse com uma pessoa porque ela não é da mesma, né, da mesma doutrina que a nossa, e talvez isso venha impedir com que você leve aquela pessoa a ser salva, né? Leve aquela pessoa a entender o que é Cristo, porque você é zeloso demais ou por não devo andar junto com pessoas. Não, você não deve andar, mas você deve, em momento oportuno, falar da palavra de Deus para ele, de maneira correta, para abrir os olhos daquela pessoa, como abriram-se os olhos de Paulo, né? Então a gente vai encontrar muito isso, Paulo falando, eu queria perder a salvação para que vocês fossem salvos. Ele sabe que isso não é o fato, mas ele fala do amor dele extremo por aquele povo. Ele exemplifica que ele preferia não ter mais nada e que todos tivessem. Então, quando a gente chega nesse ponto de, olha, eu daria tudo que eu tenho para que outros tenham tal coisa, né? Então, isso é muito legal, é o altruísmo, é pensar naquele que está por perto, é pensar naquele que também necessita daquilo que você tem. Né? Isso é legal. E Paulo deixa isso claro. Ele deixa muito claro, ele vem em Romanos o tempo todo indicando a direção e chega nesse ponto aqui que ele começa já a iniciar a conversa para o 11, e quando ele chegar no 12, aí é só amor de Deus, é só prática daquilo tudo que a gente aprendeu até agora, do 12 até o final. Então é muito legal, é uma sequência de uma carta que vai nos direcionando ao amor de Deus. Isso. Sobre todas as coisas, sobre a lei, sobre o rigor do zelo com a palavra, sobre o rigor na igreja, com as pessoas, no templo e tal. Isso é importante, mas isso não pode sobrepor aquele amor de Deus, né? Que vem sobre as nossas vidas. Isso aí. Bom, e continuando aqui, ó, no versículo 4, né? Onde ele fala aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Então, o propósito maior é a salvação, é Cristo, né? Agora, qual que é o propósito da lei? O propósito da lei não é a salvação, né? O propósito da lei é mostrar o pecado, né? A salvação, ela é pela graça, não é pelas obras. Então, a salvação, ela vem pela graça. Pela graça sois salvo. O objetivo principal da lei é indicar o pecado, saber o que é certo e o que é errado. A gente já comentou sobre isso. E por isso que, para ser salvo, não é só você praticar a lei, você ficar sem pecado, né, ficar ali dentro das regras e estou salvo, não. Então, e aí quando vem Cristo, que ele é a salvação, então ele morreu, ele põe fim à lei, ele põe fim ao pecado. Então, quando você vem e acredita e aceita Jesus, você põe fim a tudo. Você está eleito à salvação. E todo o sacrifício de Jesus, Jesus pagou lá na cruz todos os pecados. Então, a partir daí, tudo está quites, vamos chamar assim. A hora que você aceitou Jesus, é uma coisa nova, é o início de uma vida nova. Paulo também, quando ele fez, vocês lembram que a gente fez nos domingos anteriores aí aquela analogia que ele fez do casamento, que a mulher só poderia, quando morresse o marido, é que ela poderia ter uma nova vida. Ele usou ele não está falando sobre o casamento, ele estava assim fazendo uma analogia para quando Cristo chega, é uma nova vida, né? É uma nova vida, e aquilo que você já fez já não vale mais, o passado é passado, aqueles pecados foram perdoados, e quando você aceita uma vida nova, então você vai ter uma vida nova em Cristo. Tudo muda a partir de Cristo, tudo muda a partir de Cristo. Mas ele também fala, mas é para aquele que crê. Quem quer falar? Eu? Fala, Vânia. Então, só complementando o que o Edgar estava colocando aí, muito bem colocado, da gente, às vezes a gente leva as coisas tão a sério que a gente não quer intimidade com outras pessoas de outras denominações, de outras religiões. Mas também a gente tem que deixar bem claro que essa amizade, esse estar próximo dessas pessoas é para levar Jesus para elas.
Não é Isso. para que nós vivamos como elas estão vivendo. Isso. Né? Porque às vezes fala, não, então eu posso ir num candomblé, eu posso ir num terreiro de macumba, eu posso ir no espiritismo. Não, não é isso que está sendo falado. Sendo falado o seguinte, você tem sim que ter amizade com essas pessoas, você tem que conviver mesmo, porque nós estamos no mundo. Então nós temos que conviver com essas pessoas. Mas nós temos que ser a diferença na vida dessas pessoas. Não deixar que elas façam diferença na nossa. É o que você está falando aí. Jesus é o nosso foco. Jesus é aquilo que importa para a gente. E nós temos que mostrar isso para as pessoas com as nossas atitudes. Nós vamos conviver com essas pessoas, mas de uma maneira que nós possamos mudar a vida delas. Fazer como aconteceu com Paulo, né? Que ele fique cego e passe a enxergar Jesus, né? Fazendo aí uma analogia nisso aí, de que essa pessoa, ela pare de ver aquilo que ela está fazendo, ela pare de enxergar aquilo e passe a enxergar Jesus através da nossa vida, do convívio conosco. Sim, e esse amor, né, que a gente falou aqui, né, de Paulo, ele também vê, assim, que as pessoas estão fazendo errado e ele quer levar o evangelho, ele quer levar a luz, né? Ele quer levar o certo para que essas pessoas também sejam salvas, né? Tá certo. Por isso também, talvez, por isso essa necessidade de a gente estar preparado, estar conhecendo a palavra, estar se preparando o tempo todo para esse contato com esse povo que também precisa ouvir do evangelho genuíno, né? Para ouvir do essencial para que a vida deles seja mudada, né? Quando a gente ouve alguém que sabe que está se perdendo em caminhos que não necessariamente são, né, que não são de Cristo, a gente tem por obrigação, sim, falar, né, do Evangelho para eles, de uma forma genuína. Eles, às vezes, falam de Cristo, de outras igrejas, outras religiões, né, até de outras igrejas, que às vezes não falam de Cristo, né, mas de outras religiões, né, que precisam dessa palavra de uma forma genuína, de uma forma essencial. Que não se apeguem a coisas, por exemplo, sei lá, não vou citar religiões, mas de outras religiões que trazem um falso evangelho, né? E também falar de Cristo, que também fala do amor de Cristo, mas isso tudo disfarçado de uma maneira em que o evangelho genuíno acaba sendo deturpado. E aí o que acontece? A pessoa, eu estou com Cristo, ela está numa outra religião que não professa a fé bíblica, né? Mas ela está falando de Cristo. O que a gente tem que fazer? Observando tudo isso e estudando a palavra, se preparando, aí sim, ir a campo, como diriam eles, né, os próprios até de outras religiões, ir a campo e anunciar esse evangelho essencial e genuíno, de verdade, para que essas pessoas entendam, né? E até os evangélicos mesmo, que às vezes tem muito evangélico se perdendo nas palavras por não ler, né? Comete erros por não conhecer a palavra, né? O próprio evangélico está lá na igreja há 30 anos e abriu a Bíblia só nos momentos de culto, nunca pensou em ler, em conversar com pessoas que já leram um pouco mais e tentar se aprofundar nos textos bíblicos para poder ensinar, né? Minimamente, porque se você não sabe o que ensinar, qualquer coisa que você ouve, você fala, e agora? O que eu vou falar? E aí a gente começa a ficar perdido e vai levar alguém a uma nova direção se você não sabe a direção. Então, se preparar para que tenha esses contatos com essas pessoas e levem elas a conhecer Jesus de verdade. Não Jesus maquiado, transformado e fake, vamos dizer assim, né? Para que levem pessoas ao inferno, né? Simplesmente, né? Então, a gente tem essa obrigação, sim, de falar, de se possível, até andar com eles, na medida do possível, e orientando eles, né? E redirecionando a vida deles, porque eles merecem essa salvação, né? Deus quer esses que estão nessas igrejas erradas, nesse evangelho errado, torpe aí, Deus quer esses todos, Ele quer resgatar esses todos, né? Nós já estamos no evangelho, né? Mas Ele quer esses que estão fora, que estão precisando desse evangelho. Então vamos à busca, vamos atrás deles, vamos resgatar esse povo, né? Isso é importante. Sim. E aqui, ó, no versículo 5, né, ó, ora Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim se diz. Vou parar um pouquinho aqui, porque aqui é o seguinte, a justiça decorrente da lei, quando ele fala viverá por ela, quer dizer, eu me salvo, eu sou
responsável pela minha salvação, né? Então, eu vou fazer isso para eu ser salvo. E essa não é a ideia, porque a salvação ela é pela graça e é pela eleição de Deus. Então, se você viver só pela lei, e não pensar na parte espiritual, não tiver essa fé, não adianta nada. Aí ele fala assim, né, citando Moisés ainda, né? Na justiça decorrente da fé. Agora nós vamos falar um negócio, como o horário já é meio adiantado, a gente não vai ainda fechar essa ideia aqui. Mas isso daqui é muito importante, quando ele menciona essas escrituras, sobre não pergunte a teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Essas, eu até coloquei em vermelho, porque é citação das escrituras que Paulo sempre faz isso, né? Domingo que vem a gente vai entender isso. Lendo assim, às vezes a gente pode não entender muito bem, mas vai ficar claro a hora que a gente comentar isso domingo que vem. O que Moisés quis dizer e o que o Paulo está tentando dizer aqui sobre essa questão da justiça decorrente da lei e da justiça decorrente da fé. Esse trecho aqui é muito importante para a gente dar sequência. Por quê? Porque o outro bloquinho aqui, que a gente vai falar de evangelização, tem tudo a ver com isso que a gente estava falando aqui, Edgar. Que você estava falando sobre como que nós vamos levar isso para frente, né? A gente vê Paulo é uma pessoa que foi preparada, tanto é que ele foi um dos principais evangelizadores. E a gente precisa se preocupar com esse entendimento, sim, com essa preparação, sim, e é aqui nos ensinamentos de Paulo que a gente vai ver isso. Então, eu também quero deixar claro também uma coisa também, né? Às vezes pode parecer que a gente está indo na leitura, pode ser que a gente esteja um pouco devagar, mas não é devagar. É que o nosso estudo bíblico, ele tem 3 coisas. Ele tem a leitura mesmo, a gente faz a leitura do que está escrito, não é só a conversa. A gente faz o entendimento e mais, a gente faz a contextualização. Além da gente entender o que está escrito, a gente pluga isso no contexto geral. A gente entende de onde vem, por que está escrito isso, quem falou isso, por que disso. Então, esse detalhamento que a gente faz, ela fortalece muito o nosso entendimento bíblico. Então, ainda que a gente tem o tempo, a gente tem todo o tempo do mundo, a gente vai ficar sempre fazendo isso todos os domingos, lendo, entendendo e contextualizando. E isso vai fortalecer cada vez mais. A gente vai crescendo, e cada vez mais a gente vai poder ajudar os outros. E a gente vai ver aqui também sobre essa questão da evangelização domingo que vem, como é importante, e às vezes a gente não faz isso, né? O pastor quer falar alguma coisa, pastor? O microfone. O Marcelino. Tá, só lembrando que falta 5 minutos para fazer a oração. Então, não vou falar nada. Falar? Irmã Helena, fale. Não, eu só quero resumir uma coisa. A gente não vai... Tipo assim, você vai estar no velório, você vai orar pelas pessoas da família. Então, eu aprendi uma coisa que eu falei. Quando você fala que vai orar, você nota que pessoas que torcem o nariz, né? Mas aí, o que a gente tem que falar? Pelo menos eu falo assim, eu não estou aqui pregando igreja. Eu estou aqui falando de Jesus, isso, né? Aí Deus começa a usar a gente, porque a gente não tem que falar de igreja. Eu não estou falando de igreja, não estou falando que quero igreja nenhuma. Só quero falar de Jesus. Então, aí eu dei umas palavras, né? Lá no velório da Bárbara, e falei isso, assim, Deus me usou para falar isso. Todo mundo veio, mas você vê que tem uns que torcem o nariz. Aí eu falei assim, eu não vim aqui falar de igreja, eu vim aqui falar de Jesus, Jesus é aquele que salva, né? Aí Deus me usou. Então, a gente tem que, é que nem você falou, não é denominação, não é igreja, a gente tem que andar mesmo, tem que falar de Jesus para as pessoas que estão precisando. Falar é a salvação, né? O foco é a salvação. Não é igreja que a gente vai falar. É que nem o pastor sempre fala também, o pastor Vanderlei sempre fala, a gente não vai falar da igreja, vai falar da salvação, que é Jesus, né? E deixa Deus nos usar, né? Sempre está pronto para que Deus possa nos usar.
tá falando da palavra dele, aprendendo, né? Todos os domingos, aprendendo na igreja, aprendendo na palavra, falar da salvação, né? Que é que o mundo está precisando, né, Marcelino? Exato. Uhum. E como é bom aceitar Jesus, né, irmã Helena? E ter Então. uma vida Serva, nova. servo fiel. Serva fiel de Deus. Então, Da orelha furada ainda. tá vendo? Amém. Pastor? Amém, glória a Deus, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Viu, Helena, especialmente a Helena que falou, é que quando você vai falar de Jesus, nem todos aceitam, mas se uma pessoa aceita, é uma bênção. É, verdade. E outra coisa, não importa o que alguém pode falar depois, você aproveitou a oportunidade que Deus deu a você. Então, as oportunidades que o Senhor nos dá, nós temos que aproveitar, né? A qualquer momento. E o lugar que é bem propício para você falar, ou falar de Jesus, é no sepultamento de alguém. Está todo mundo triste, está precisando de uma palavra de confiança, de esperança. É ali o local, né? Então, aproveita a oportunidade. E se quando você falou alguma coisa, depois alguém fala, não gostei, uma pode ser que não, mas as outras, né? Então, e outra coisa, tem que falar mesmo de Jesus. A tempo ele fala e a fora de tempo. E não tem lugar, qualquer lugar. E não dá para nós comentarmos, mas aqui é importante você ter amizade, mas quando você toma um pouco de cuidado, e é muito importante que nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Isso é importante. Você tem que ter o estudo, estar alicerçado na palavra de Deus. Aí você tem amizade porque você vai ser um influenciador de Jesus na vida da pessoa. Amém? Hoje à noite vai ser um toró de bênção, hein? Vamos lá, vai ser um momento. O Espírito Santo vai envolver a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar com o coração bem aberto e vou convidar as pessoas para estarem presentes. Pai amado, Pastor. eu quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer, Pai amado, pelas bênçãos, por esse estudo bíblico. Pai, abençoa, Pai amado, todos que participam desse estudo, Pai. Abra, Pai amado, o nosso entendimento para entender a Tua palavra assim como ela é. Abençoa, Pai amado, o culto de hoje à noite, Pai, que seja realmente o mover do Teu Espírito. Para isso eu peço, meu Deus, use o Teu servo, o pastor, que estará trazendo a Tua palavra, Pai, e traga as pessoas para a igreja para receber aquilo que o Senhor tem reservado em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém ia falar? Desculpa. Eu ia falar, pastor, pedir oração pela Raquel. Lembra a Raquel, que é na igreja, que a gente foi fazer visita na casa dela? Eu ia com a menininha. A mãe dela faleceu quinta-feira passada. Amém. Vamos orar agora, então. Ainda dá tempo, em 2 minutos, amém? Amém. Pai amado, quero colocar agora a vida da Raquel. Pai amado, venha consolar o seu coração. Eu sei que é um momento difícil, quando nós perdemos, especialmente alguém bem ligado à nossa família. Venha abençoá-la, venha fortalecê-la, Pai amado, a ela. E abençoe todos também que necessitam de uma cura, de uma libertação. Pai amado, que seja alcançado este milagre, Pai. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe a Agora, todos. pessoal. Obrigado, pessoal.